MS Dia Preview, informação até você. Informação é uma coisa muito relativa. Às vezes ela vem com uma velocidade, ela vem com uma embalagem que envolve a gente, que deixa a gente até tonto com tudo que ela tem. O que eu quero dizer? Imagina um cara que ele consegue fazer cerimonial com muita habilidade, ser narrador, ser comentarista e ser também repórter de campo. Tudo isso ao mesmo tempo. E também apresentar eventos. Ele não é daqui, ele é de outro planeta, ele é do Pará. Everson Nunes, olho vivo, se eu fosse você, ficava no vídeo. Beleza, cara, seja bem-vindo, que bom. Fazia horas que é para você estar vindo aqui no MS Dia. Obrigado, cara, eu que agradeço. Ainda bem que a gente se encontrou, pudemos combinar, né? Eu até falei, você veio de outro planeta, você veio do Pará para cá, né? E como que foi essa vinda daqui para o Pará? Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo, aos amigos telespectadores do MS em Dia. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando você me convidou para participar do seu programa. Cara, é uma longa história, né, Danilo? Antes do Mato Grosso do Sul, ainda passei pelo Rio de Janeiro, né? Rapaz! Eu saí do Pará, numa cidade chamada Maracanã, que é bem fica interior. Mais ou menos aonde? O Pará é imenso, o Pará é o segundo maior do Brasil, né? Isso, ele é um estado com dimensões não continentais, né? Tem mas até um Caribe lá dentro, ali. Depois eu quero que você me conte um pouquinho mais. É o Caribe brasileiro, Alter do Chão, né? Alter do Chão. Então, a minha cidade ali fica localizada a nordeste do estado do Pará, na região do Salgado, que a gente fala, é Maracanã, fica próximo a Magalhães Barata, que tem uma grande personalidade que está se destacando agora no futebol, que é o nosso querido Rony. Olha Rony só, do Palmeiras? Rony Gol? Rony Rústico. Gol de bicicleta com Rony. Então, ele é de uma cidade chamada Magalhães Barata, é próximo à nossa querida Maracanã. E eu saí de lá muito cedo, com 15 para 16 anos. Já mexendo com comunicação? Não, ainda não. Eu não tinha nem em mente mexer com comunicação. Eu fui para o Rio porque a minha mãe morava no Rio de Janeiro. Na verdade, quando eu nasci, né, ela me deixou com meus avós. Você tá igual aquela novela que tinha na Globo, quer dizer, que o Rio de Janeiro e o Pará parecia que era vizinho, porque eles saíam do Rio de Janeiro, iam para o Pará, depois voltavam. Minha mãe foi trabalhar em casa de família, né, no Rio de Janeiro, então eu fiquei com meus avós, fui criado pelos meus avós. E eu chamo meu avô e minha avó de pai e mãe. Infelizmente meu avô já faleceu, minha avó continua viva, é a minha mãe também. E a minha mãe biológica, ela mora no Rio. E em 2002, ela me chamou para passar férias no Rio. Aí falou, férias no Rio, quem que não quer ir, quem né? que não quer? Aí eu fui para lá e as férias foram tão boas que era para ficar um mês, eu fiquei uns 10 anos. Rapaz, aí o Rio que meio que moda o Everson comunicador que Sim. A gente vê hoje, né? Mas você tem uma boa dicção, quem tem uma boa dicção geralmente teve a vida inteira, uma voz legal, tal. Eu sempre ouvi muito rádio, né? Sempre fui fã de rádio. A rádio Ocabano, né? Lá em Maracanã, então eu acompanhava os radialistas e tal. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu comecei a me interessar mais pela comunicação, programas esportivos, e eu fui buscar um curso para fazer. Só que nesse momento que eu fui buscar o curso, Danilo, surgiu a oportunidade de eu vir pro Mato Grosso do Sul, né? Conheci minha esposa numa escola lá em Botafogo, e aí ela tinha que vir embora, falou assim, eu vou pro Mato Grosso do Sul, se você quiser continuar comigo, você vai ou a gente termina. Eu falei, não, partiu Campo Grande. Você não fazia ideia como que era aqui. Você imaginava também que jacaré passava na rua? Eu achei que a onça ficava ali na Afonso Pena. De vez em quando fica, né? Mas não, a gente tem uma mentalidade totalmente diferente, né? Agora não, com a rede social a gente sabe mais como realmente é cada local. E aí eu vim para Campo Grande, Danilo, então eu não consegui fazer o curso que eu queria, que é a escola de rádio. É uma escola de rádio que tem lá no Catete, que é bem conhecida, a Vanessa Rich, acho que é a apresentadora do Sport TV, Sport né? TV, ela fez o curso de rádio lá. Então aí eu vim para Campo Grande, sem emprego, eu tinha saído do quartel, eu tinha pedido baixa. Tendo que manter a mulher, né? Porque você prometeu, vamos ficar juntos. Sim, tem que ter. Chegou o tempo de se virar aqui. Eu tive que me virar, né? E aí, no Rio de Janeiro também eu tive a oportunidade de servir o quartel, né, Danilo? Eu servi no 21 GAC, que foi o primeiro quartel que eu fiz a formação. E aí do 21 eu fui para a ECEM, que é a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, né, onde formam os oficiais para comandar unidades. Só vai comandar unidade, qualquer unidade do Brasil, se tiver um curso de Estado-Maior, que é o curso na ECEM, né? Então ali tem uma prefeitura, que é a Prefeitura Militar da Zona Sul, que administra os prédios onde os oficiais moram, porque é oficial de todos os lugares do Brasil que vão para ali para fazer o curso e ficam 2 anos.
Então, aí eu convivi ali nesse meio militar, que muito me orgulha. Eu conheci muitos militares que para mim são referências. Nós tivemos o ministro da Defesa agora, que foi o nosso querido general Fernando. Eu conheci ele quando coronel. Eu trabalhava na comunicação social na ECM. Então, eu tinha contato com diversos militares de alto escalão, né? E um deles que eu tenho muito carinho imenso, eu tenho como exemplo, que é o general Rocha Paiva. Esse cara foi o melhor comandante que nós tivemos na unidade. Por que eu falo isso, Danilo? Eu trabalhei no rancho, cara. No rancho é pauleira, é ralado, o famoso pé de banha. É o que todo mundo fala aqui, ó. Vanderlei Cabeludo falou disso. Eu vou esquecer aqui, mas teve uns 5 aqui que falou, olha, depois eu tive que sair do trabalho da roça para arranjar algo mais tranquilo, porque a roça é a roça, não Sim, tem conversa, né? Exatamente. E aí eu saí do rancho, eu fui pro Cassino dos Oficiais, já melhorou um pouco, já é um atendimento, roupa legal, tal, vocês só trabalham com os oficiais, e dali eu fui para a Copa do General. Caramba. Aí para atender somente o comandante, né? Então a gente ficou ali na Copa e depois eu fui para a comunicação social. Falei, eu vou para a comunicação que é melhor, né? E aí estava na época do MSN, você lembra do MSN? Lembro. Então, foi nessa época que eu criei o MSN e eu não queria sair mais do computador, cara. Então eu fiquei ali, mas aí o general, ele teve um dia, Danilo, que isso aí ficou marcado para mim na minha história. E isso a gente está falando do começo dos anos 2000, né? Isso. Antes do WhatsApp, 2004. por exemplo. 2004. Isso, eu sou praça de 2004. E aí nessa época o general assumiu o comando e aí ele falou assim, ô Nunes, como é que tá a comida dos soldados? Falei, general, tá tranquilo. Ele falou, mas tem alguma diferença da comida do oficial para o soldado, para o sargento? Eu falei, tem. O oficial tem a comida dele, tem a comida diferenciada do sargento e tem o do cabo e soldado. Ele falou, tá bom. Aí quando foi 6 horas, eu fiquei lá, ele me chamou, né? Ele falou, vamos lá no rancho. Aí chegamos, fomos lá. Eu apresentei, né? Anunciei a chegada do general, você tem que anunciar, quem tá lá para o que tem que fazer, posição de sentido, presta continência e tal. E aí o cara estava fazendo lá uma comida diferenciada para o oficial de dia. Aí o general falou, essa comida que o senhor está fazendo aí, para quem que é? Não, isso aqui como é que fala? Não é a melhora. É uma comida diferenciada para o oficial. Aí o general olhou, mas essa comida ela vai servir o cabo e soldado, o sargento, vai dar para todo mundo? Não, isso aqui é só para o oficial. Falou assim, então você faz para todo mundo, você não faz para ninguém. Aí tá, aí ele fez para todo mundo. Quando foi na segunda-feira, ele chamou o chefe do aprovisionamento e falou assim, a partir de hoje, a mesma comida que eu comer, o meu soldado tem que comer também. Puxa vida, hein? Cara, isso aí ficou marcado. E não foi da boca para fora, porque os anos que eu passei ali com ele no comando, foi realmente o que aconteceu. E quando vinham oficiais, personalidades de outros países, ele tinha o prazer de falar assim, essa comida que você está comendo é a mesma que o meu soldado come. Olha só. Quer dizer, são valores, né? São valores que a gente poder, nessa entrevista, falar, mostra também por que no ano passado e um pouquinho antes, você também assumiu um posicionamento político em favor de pedir de uma mudança no Brasil, Sim. de um Brasil que fosse diferente, Sim. que começasse a se olhar de uma forma mais organizada e menos convulsiva. Sim. Que isso não significa anular ou querer... vamos supor, sair atacando tudo. É uma questão de escolha, Sim. de valores, de você entender a vida a partir de um olhar que você teve como experiência. Nós vivemos em uma democracia, então nós temos a chance de opinar, de escolher, nós temos a oportunidade de escolher o que é melhor para a gente, o que a gente acha que é melhor para a gente, entendeu? E independente de lado político, eu acho que o principal é a base, lá embaixo mesmo. O morador que está num bairro que é pouco assistido, né? Você vai para o Pará, as famílias ribeirinhas que têm uma dificuldade imensa com atendimento de saúde, infraestrutura. Então, essas pessoas, eu acho que a política ela tem que ser feita realmente para essas pessoas que mais precisam. Aí depois você vai ajustando as demais classes. Eu acredito que quem mais precisa mesmo são essas pessoas. Precisa de infraestrutura, precisa de saúde, né? Precisa ter uma vida melhorada. E a gente sabe qual é o sofrimento que tem. Então, eu passei por vários momentos na vida que eu me deparei com isso. Rio de Janeiro eu me deparei com tráfico, morei no morro, entendeu? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, minha mãe morava no morro. Eu nunca tinha visto... Qual morro? Qual? Camarista. Eu saio do Rio de Janeiro, meus amigos aí vão assistir. Camarista Meia. Porque é mais ou menos o quê? Perto da onde? É o único morro ali da região do Meia, né? E aí fica já... O Meia tem aquele seriado também que o
que fala? O vai que cola, você você passa naquela no Meia. região ali. Quem mora no Meia não bobeia. E aí fica próximo do engenho de dentro ali também. Ah, sim. Entendeu? Sim. Tem um engenhão e tal. Tem um engenhão. Então, que é uma zona bem complicada, né? De trafegar ali, de andar. Complicado. Então, tipo assim, eu saí do Pará... Por isso que o estádio do Botafogo vive vazio, assim? Nunca tem ninguém? Ou só porque é longe mesmo? Não, é longe para as pessoas que moram mais distante, mas para quem mora ali, quando a gente fala, vai jogar nas Moreninhas, né? O que a gente estava debatendo. A gente estava debatendo, vai jogar nas Moreninhas. Não, mas é muito longe. Não, mas para quem mora nas Moreninhas é perto, pô. Então... Do lado, né? Mas é mais ou menos isso, Danilo. Então, eu morei no Rio, tive várias oportunidades. Oportunidade não, corta. Oportunidade não, tive... você morou no morro, né? Você falou que você conheceu mesmo a realidade do menos favorecido. Menores lá. Com fuzil, com pistola, eu tive isso. Quando eu estudava na escola, lá no Engenho de Dentro, eu tinha que levar 3 crianças que eram filhas de uma amiga da minha mãe. Então, como eu já ia para o colégio, eu levava, porque complicada a situação lá, né? E aí uma vez, cara, a gente descendo com as crianças, aí sobe uma viatura, giroflex ligado e um cara correndo na frente, sem camisa e dando tiro. E a polícia com fuzil, tal, tiro. E as crianças vendo isso? E eu descendo com as crianças. Na hora que eu vi, tinha um comércio, aí eu joguei as crianças para dentro do comércio e baixamos a porta. Ou seja, é quase um estado de guerra. Complicado. Tem áreas no Rio que realmente são complicadas. Então, eu tive também amigos que morreram pelo tráfico. Eu cheguei no Rio e tive amizade com esses meninos, jovens, 16, 18 anos, e aí eles entraram para a vida do crime. Um morreu com 16 anos, aí na sequência o irmão dele assumiu o morro, morreu em confronto com o bandido, o outro morreu em confronto com a polícia. E eram pessoas que eu convivia ali com eles, jogava futebol, tudo, só que eu não quis ir para o mesmo caminho que eles. Eu acho que é escolha também, entendeu? Se eu quisesse ir para o caminho que eles escolheram, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas, graças a Deus, eu consegui. Eu acho que eu sou um vencedor, Danilo, pela minha trajetória, por tudo que já aconteceu na minha vida. E hoje a gente está aqui em Campo Grande fazendo nosso trabalho. Isso que eu ia falar. De Campo Grande, embora muito se esqueça, a gente está bem no interior do Brasil, na região de fronteira, né? E o Brasil, eles são vários Brasis, né? Sim. Não tem como a gente ver o Brasil como se fosse tudo uma coisa só. É um país continental, né? E assim, tradicionalmente, se a gente pegar aquela imagem mais internacional do Brasil, você tem lá o Rio de Janeiro, São Paulo, um pouquinho do Nordeste e tal. O Pará, que também está no interior do Brasil, em outra área ali, perto da região amazônica, ele é como o Mato Grosso. Às vezes a galera está até mais longe dessas áreas de grande centro, mas eles são mais conectados com eles, não sei se é por uma questão cultural, do que a gente que está por aqui. Sim. Né, que tem até uma cultura independente, falam que é bem fechado para quem vem de fora. Uhum. Aí você vem para Campo Grande, né, para Mato Grosso do Sul, que tem fama de não receber bem as pessoas. E você rompe tudo isso, né, se tornando uma pessoa pública. Hoje você é uma pessoa pública, até está aqui, hoje tá o chapéu e tá o boné que é o Everson do Terrão, isso. E esse aqui é o cara do evento. Isso. Como que foi essa adaptação aqui e se dá tão bem em duas áreas distintas, principalmente assim, se tornar meio que um símbolo, um personagem dessa atmosfera mágica que se transformou o Terrão aqui em Campo Grande. O esporte entrou na minha vida em 2012. Quando eu cheguei para cá, como eu falei para você, que eu não tinha conseguido fazer o curso de comunicação, é até uma história engraçada. E aí uns amigos meus que jogavam bola comigo, eles sabiam que eu gostava de comunicação. Aí eles falaram, ô Nunes, era por causa do nome de guerra, Nunes. Ô Nunes, tá tendo futebol no São Conrado e tem um cara que narra lá. Todo final de semana tem uma narração. Que é o Dantas. Que é o Dantas Júnior. Eu vou apresentar ele para você. Eu falei, outro craque, outro monstro. Ele é diferenciado. Aí eu fui, aí o Betinho, na época, falou assim, Dantas, esse é o Nunes, carioca, morou no Rio, tá vindo para Campo Grande, que é uma oportunidade aí na comunicação e tal. Aí ele falou, amanhã vai ter um curso, só que é um curso presencial, você vai vir fazer comigo. Isso era no sábado que eu estava e o curso dele era no domingo, curso, né? Aí ele falou assim, só traz uma prancheta, um papel e caneta e você vem. Eu cheguei lá, cara, campo lotado.
Rapaz. Imagina as finais de terrão que está tendo. Sim. São Conrado lotado, era a final do campeonato dele. O Dantas é um dos primeiros a fazer grandes finais de futebol. Então, o campo lotado. Eu falei, Dantas, mas não é no curso? Não, seu curso é na prática. Você vai fazer, pega o microfone aqui e pega a escalação do time e tal. Cara, era uma super final. Aí eu fui, né? Falei, beleza, peguei e tal, eu já fiz, aí já entrei. E dali surgiu o Olho Vivo. O Olho Vivo é um apelido que o Dantas me deu. Que aí você ganha aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Porque o Olho Vivo foi um repórter esportivo na década de 70, da Rádio Itatiaia, passou pela Rádio Bandeirantes, Rádio Difusora de São Paulo também. E aí ele entrevistava personalidades ali nas cadeiras e tal, e o narrador chamava ele. O lance tal pelo time tal. Alô, Roberto Silva. E ele, tá entrevistando o cara aqui. Do lado ele falava o que aconteceu. Aí o cara falou, esse é o Olho Vivo. Que é um nome fantástico, né? Aí o Olho Vivo. Repórter. Aí o meu nome é Everson. Muita gente chama Everton, entendeu? E o Dantas toda hora tinha que falar Everson Nunes. Ele falou assim, Everson é muito difícil, é complicado, tem que chamar toda hora. Você vai ser o novo Olho Vivo. E aí pegou, cara. E aí eu abracei o apelido e hoje sou mais conhecido até pelo Olho Vivo do que propriamente pelo meu nome. E por que se você tiver essa explicação, né? Que eu acho que é uma coisa que é um mistério para o Mato Grosso do Sul. Por que no terrão, na Liga Terrão, por exemplo, em situações assim, o público está em volta do campo, sabe o nome dos atletas, conhece, o ambulante racha de ganhar dinheiro. Exatamente. Assim, o campo às vezes não tem aquela melhor infraestrutura, mas está tudo ótimo e é muito disputado. É um espetáculo, é um show. E o nosso futebol profissional, meu Deus do céu, quando você vai num jogo no Morenão, às vezes é uma tristeza, pode até ser um comerário, sim, ou até se isso for nas Moreninhas, é um jogo moroso, aquela coisa, e não tem uma atmosfera de espetáculo. O que explica? Porque vocês ajudam muito a transformar o terrão num produto. Sim. Num produto que chama a atenção locução, de empresas, de Sicredi e tudo mais, né? Eu acho que primeiro é o amor de quem faz o campeonato, né? Aquelas pessoas que fazem o campeonato, você pode ter certeza, Danilo, são pessoas que trabalham como a gente no dia a dia, tem toda a tarefa do dia a dia. Família e tudo mais. Tem os problemas normais, né? Mas são apaixonados pelo futebol. E quando eles vão ali para o campo, eles esquecem totalmente os problemas e focam em fazer o melhor. E a final, para o organizador de campeonato, a final tem que ser o ápice. Entendeu? Ou seja, até a fórmula ajuda nisso, né? Sim. Valorizar a final, valorizar o jogo decisivo, isso, né? E aí levam atrações. A gente viu recentemente o Tony Gol, a caravana do Tony Gol. Ele levava o Rambo, levava a Mulher Maravilha, levava o Michael Jackson, entendeu? Liga Terrão, fogos coloridos, aquelas fumaças, entrada com a Champions. Sim. Tudo isso cria uma atmosfera legal para o atleta. A transmissão ao vivo também. Isso, né? A locução que a gente faz com a equipe Toque de Bola. É uma locução que é como se fosse para o rádio, porém a gente não está numa frequência, a gente está transmitindo ao vivo, mas como se estivéssemos em uma cabine de rádio transmitindo mesmo para o Brasil. E é muito dinâmico, né? A forma como vocês se complementam, tem hora que assim, é como se os dois fossem um cara só. Com o tempo a gente foi adquirindo essa experiência, né? E aí a gente já sabe quando um tem que entrar, quando o Dantas, ele deu uma pausa ali, eu já sei que eu tenho que entrar. O Paulinho do controle, que atua como repórter e como comentarista também, ele sabe a hora que tem que entrar. Então já tem uma sincronia, né? E hoje a gente tem outras equipes fazendo também, o que eu acho muito bacana, até comentei recentemente com o Lucas, que quanto mais pessoas se interessarem, é melhor, porque o nosso tempo vai passar. Então, que novos valores venham também para E valoriza continuar. também o esporte. É a prova viva que o esporte, ele muda uma região. Sim. E ele também, como que fala, transforma vidas, né? Sim. Porque, vamos supor, para um atleta, que às vezes não... Tem o caso do atleta profissional que também joga o terrão. Sim. Mas do atleta que não foi profissional e ele quer uma identidade, alguma coisa, o terrão está ali para isso, né? E ele é o pai de família, né? E ele tem a profissão dele e tudo mais. Porém, assim, é uma coisa muito presencial. Sim. E vocês ainda conseguem cruzar essa barreira do presencial, dando uma roupagem fantástica para aquilo ali. Você acha que isso conseguiria ir para a televisão ou ir para, tipo assim, a TV aberta do Mato Grosso Regional, se os caras tivessem uma cabeça mais aberta? Eu acredito que para que a gente conseguisse trazer toda essa festividade
para a população em geral, porque tem a Taça das Favelas, lá no Rio de Janeiro, você conhece bem. Inclusive revelou o Patrick de Paula. Isso, e já teve transmissão, né, também, né? Eu acho que daria sim para trazer para a TV aberta, até porque mudou o sistema de transmissão. Hoje, na televisão, no rádio, ele está mais, como que eu posso falar, mais popular, né? Você vê a TV Cazé, é praticamente o que a gente está fazendo ali. Né? Ele foge daquele padrão todo certinho, as palavras certas, não sei o que. Claro que você tem que falar certo, mas ele foge desse padrão. A linguagem é diferente. E outra, eu acho que se comunicar, no fundo, é o que vocês fazem, é o que você deu o exemplo do Cazé faz. É você mandar uma mensagem para o público que está pronto para receber. Sim. Aquela comunicação, vamos botar assim, que também foi fantástica na sua época, do Galvão Bueno, onde você tem só um lado falando e praticamente determinando a narrativa, não existe mais. Não existe, mudou. Hoje o cara que está assistindo, ele tem a interpretação dele e você que está fazendo a locução ou o comentário do jogo, tem a sua narrativa. As duas têm que se complementar. Senão o cara muda o canal ou troca de opção. Você está falando A, o povo está vendo B e fala, já troca. Então você tem que ter uma linguagem que vá de encontro com o seu telespectador, né, Danilo? Então eu acho que essa função que você falou de trazer para a TV aberta, eu acho que é possível sim. E em relação ao futebol profissional nosso, isso passa muito pelos nossos dirigentes. Né? A gente passa esse perrengue aí por conta deles. Infelizmente a gente tem dirigentes aí que não conseguem levar um patrocínio para o seu time, cara. O comercial, segundo informações, está sem patrocinador. E é um dos times mais tradicionais do nosso estado. E teria o ano passado inteiro para fazer isso? Tem todo ano, tem todo um espaço de tempo para buscar as parcerias. Ano passado até conseguiram um patrocinador conjunto, os dois times, né? Aí hoje... Mas não sabe explorar a marca, você fala, não né? Sabe, tem se nem o cara do clube sabe, como vai cobrar o cara da federação e por aí vai, né? E aí não fazem atrativos para levar o torcedor para o estádio, entende? É por isso que o povo prefere ir para o terrão. Até eu, como cronista, eu prefiro fazer terrão. Eu tenho um projeto também, Danilo, que é o projeto da Rádio A Conquista, que eu comecei em Terenas, é uma rádio web. E lá a gente focou mais em ações sociais, transmitir as ações sociais. Que também é super importante. Sim, e a política, né? Entrevistar as personalidades, os políticos. Nós fizemos um trabalho legal lá, eu e o Wilson de Lima. E agora a gente trouxe para Campo Grande, eu estou com um novo sócio que é o Jean Guilherme, a gente está com esse projeto da Rádio TV Web A Conquista. Em determinado momento eu falei, eu vou para o esporte agora também com a rádio. Eu montei a equipe, comprei equipamentos. Que é a história da paixão que você fala. Né? Aí comprei equipamentos, chamei os amigos para fazer a narração, reportagem, tudo, e montamos. Só que eu não tive retorno. Eu investi porque eu gosto, pela paixão, fiz alguns jogos, não tive retorno. Sendo que no amador, se eu vou lá, no mínimo, é pouco? Mas no mínimo eu saio lá com 150, 200 reais. E é difícil imaginar isso, Everson. Por exemplo, assim, num passado não muito distante, mas que está cada vez mais distante, lá dos anos 80, anos 70, o esporte, ele gerava muito dinheiro. E é por isso que você tinha um time competitivo. Os dois eram competitivos, mas o Operário era muito mais competitivo e chegou a bater em terceiro lugar nacionalmente. E você tinha uma proximidade das empresas com o esporte, com toda a cadeia produtiva do esporte. Coisa que hoje praticamente não existe, né? A não ser no terrão, né? Ou em outras modalidades. E, no caso, para os clubes, é praticamente uma coisa altamente dependente do poder público. O que fica esquisito também. O que é estranho, né? Eu acho que o poder público ele tem que ajudar, sim, mas ele tem que ajudar todos, né? Não pode ajudar só o operário, só o comercial. Eu acho que ele tem que ajudar todos. O que o poder público tem que dar é estrutura. Como nós não temos nenhum clube aqui tem estádio. O comercial não tem estádio, o operário não tem estádio. O que nós temos? Temos o Morenão, que é da universidade. Aí tem o Jacques da Luz, que é da prefeitura, da FUNESP. Que tem uma boa proposta, né? Sim, e eu acho que hoje o Jacques da Luz é o campo, o estádio que dá para atender. Entendeu? Dá para atender o futebol. Pelo tamanho de público, pela condição. A gente teve um comerário lá, teve até um público legal devido às proporções que nós já tivemos anterior. E a crise que o futebol sul-mato-grossense passa
foi até bom o público que nós tivemos lá, mas precisa ter mais atrativos, né? Precisa ter mais atrativos. O exemplo que eu tenho, acho que os diretores de clube poderiam pegar também, quando eu cheguei aqui tinha Copa Morena de futsal, né? E aí nós fomos assistir lá no Guarandizão a final, você chegava na bilheteria, você já ganhava um cupom. E aí você concorria bicicleta, moto, televisão. Quer fazer para a família, né? Às vezes o cara nem gosta de futsal, pô, mas eu vou lá. E aí ele começa a assistir o jogo, se interessa e tal. Falou, domingo que vem tem de novo. Leva o filho, que vai acabar gostando. Então eu acho que os dirigentes poderiam fazer isso aí, mas não fazem, não buscam nem patrocínio para os seus próprios... Agora, assim, nós estamos lá na 4ª divisão, se tivesse 8ª divisão a gente estava, né? Mas o futebol do Pará, por exemplo, ele já foi mais competitivo, sim, já foi mais forte, ser torcedor do Remo. Eu lembro em 1993... o Remo estava no octogonal final, sim, do Campeonato Brasileiro, né? Que foi o Vitória, que acabou chegando na final contra o Palmeiras, mas o Remo estava lá. E depois teve o Paysandu dos anos 2000, né, em 2002. Que bateu no Boca Juniors. Bateu no Boca Juniors. Ganhou o título deles lá, hein? Ganhou a Copa lá no Mangueirão, né, dos campeões brasileiros. Em cima do Cruzeiro, né? Em cima do Cruzeiro e tal. Cruzeiro que era o Cruzeiro, sim, né? Tal. Não esse Cruzeiro de hoje, tá tentando voltar a ser alguém. Mas assim, é um futebol que está nas divisões inferiores, mas ainda tem um apelo popular enorme, o pessoal forte, que gosta. Isso não estamos falando só dos dois principais. Sim. Eu pego o Tunaluso também é forte, o próprio Bragantino de lá também, né? No interiorzão ali o bicho pega. São Francisco, salvo engano, São Francisco São Raimundo, agora me fugiu a memória, que foi acho que o primeiro campeão da Série D. Né? Quando criaram a Série D, o primeiro campeão foi um time paraense. E o que você falou da paixão, o paraense ele é muito apaixonado, fanático pelo futebol. Lá é as duas bandeiras, Remo e Paysandu. Tem a Tuna também, que é como se fosse a Portuguesa de São Paulo, que é o segundo, sim, time de todos os paulistas ali, né? E o Remo e o Paysandu, eles conseguem ter essa rivalidade que transcende, né, cara? Eles podem estar na 4ª divisão. É uma das maiores do Brasil. Eu acho que é o clássico mais disputado, acho que no mundo, cara. Igual o Grenal, assim? Não, mais disputado em número de jogos. Entendi. Um dos mais disputados. E o Remo e Paysandu, se tiver na 4ª divisão, e você coloca um jogo, o Remo e Paysandu vai dar 20, 30 mil pessoas fácil. Pela paixão. O torcedor do Remo, ele levantou o Remo recentemente com a construção do estádio Bainão. Alguns torcedores criaram o projeto, que é o Retorno do Rei, e aí, angariando fundos, recursos, tudo, devolveram o estádio para o time. Reforma, os refletores que é muito importante o time ter a casa dele, ele ter a estrutura dele, sim, ele ter a independência dele, que é o que você falou. Aqui os times não têm uma casa. Então teriam que cuidar pelo menos da marca e, sim, ter equipes competitivas. Não dá conta disso, então aí fica meio fora do o time que poderia alavancar, eu acho que o Mato Grosso do Sul era o Ceni, né? Naquela época que estava com o seu estádio, com o centro, sim, de treinamento, tinha um investimento, acho que do Reverendo Moon, né? Mas depois conseguiu até ser sustentáveis também, né? Ganhou muitos campeonatos sul-mato-grossenses, acho que ganhou 6, salvo engano. Mas depois, com briga na diretoria, o diretor era daqui, mas aí estava em São Paulo também, aí acho que era vice-presidente de um clube no interior paulista, e aí meio que abandonou, e aí foram acabando, tanto é que o Ceni está abandonado lá. Então, eu acho que falta gestão. Mas o futebol fala assim, futebol é fascinante, é imprevisível e tal, mas eu acho o futebol fascinante porque ele é justo também. Você pega assim, eu cheguei a fazer o livro do Ceni na época, né? O único que fiz o livro do Ceni, era um projeto bacana, usado, bonito, como é também bonita a história do Operário, do Comercial. Sim. Mas às vezes você pega um time desse daqui e vai jogar contra um Santa Cruz no Pernambuco, ou contra um Remo no Pará, ou até como um Fluminense de Feira de Santana na Bahia. Cara, são times, o Botafogo da Paraíba, são times que têm uma história enorme, uma tradição, que assim, tem torcida, que tem fator local. Puxa vida, como que eles vão perder para um time de Mato Grosso do Sul? Tirando o Operário, sim, que ele é muito forte, ele tem um nível muito acima dos demais, um nível de história. Eles olham para cá e falam, não, 3 pontos garantidos. Exatamente. Não tem como perder. Né? Não é muito difícil. É uma zebra, se você perdeu para você mesmo. Né? Então, já assim, olho com olhar, já falo, não, isso aí nós vamos ganhar fácil, já passamos para a segunda fase. Que é o que tinha que investir aqui na identidade, no padrão, sim, na sequência, coisa que o Cuiabá está conseguindo. O que é o Cuiabá? Um projetinho agora
do começo dos anos 2000, que viram um time de primeira divisão e está se mantendo. Começou com uma escolinha, né, do Gaúcho, que foi foi jogador do Palmeiras, do Flamengo. Falo goleiro porque teve um jogo do Flamengo e Palmeiras, que aí o goleiro foi expulso e o Gaúcho foi pro gol. E aí na entrevista ele fala, não, eu vou pegar 2. Pegou acho que 2 ou 3 pênaltis naquele jogo lá e classificou o Palmeiras. E o Gaúcho que começou essa história do Cuiabá, e aí com os empresários montaram o time e hoje é um sucesso, tá na Série A, né, cara? Tá na Série A e não caiu quando subiu, falou, não, vai subir, mas já vai descer, vai ser... o golfinho, né? Só faz a gracinha já desce. Não, o Cuiabá tá lá. Mas e o que você falou, entrou agora numa seara muito legal. É a mágica do projeto social. Quando ele encontra o apoio certo na esfera das empresas e também no poder público, e tudo anda junto, funciona. Você é um cara que você também tem uma parte da sua vida ligada a isso. Sim. Num bairro que precisa de muita transformação em Campo Grande, que é o São Conrado. Um bairro que tem hoje em dia, pelo menos quanto a isso, uma organização ótima, um centro comunitário invejável, uma participação, uma comunhão das pessoas, Sim. que é exemplo para o resto dos outros bairros. Né? Mas, por exemplo, só isso não é suficiente. Né? Não é. Se você não tiver uma atenção no poder público, se não tiver o próprio cidadão insistindo naquilo Sim. ali, a revolução não é de um dia para o outro. Não né? é. Como que foi para você se envolver nisso também, como morador do bairro? Então, com o futebol, todo sábado eu jogava futebol e todo domingo a gente tinha o campeonato que a gente fazia as narrações. Então, todo domingo tinha uma narração. São 4, 5 jogos, um jogo era narrado. A gente falava o jogo da TV. E aí os times ficavam naquela, qual que vai ser o jogo que vai ser narrado? Porque eles achavam legal, também gostavam, a adrenalina é outra para o atleta que está lá. Sim, né? sim. E até chama mais torcida, né? Chama mais torcida e ele quer ter o seu nome mencionado pela equipe de transmissão, tal, tem toda essa magia. E conforme o tempo foi passando, eu fui me envolvendo também, conhecendo lideranças do bairro e tal, e me chamaram para participar de uma chapa de presidente de bairro. Eu era o primeiro secretário, montamos o projeto e ganhamos a eleição. Teco, que hoje é vice-presidente, na época ele foi o nosso candidato, o Robson foi o vice-presidente, e aí nós montamos um grupo do esporte, uma gurizada, e ganhamos a presidência da associação. E no segundo mandato eu não participei, que eu tive que ir para Terenos, mas agora eu voltei, agora eu sou o tesoureiro. Eu que cuido do dinheiro da associação, né, que é muito, é praticamente zero. Né, então hoje eu estou envolvido novamente, mas buscando melhorias. A gente mas tá sempre você buscando. Tem aula de reforço para criança ali, você tem o judô, se eu não me engano. Karate Você Kid. tem a parte de cuidar até com idosos, né, tudo mais, de receber, de acolher, que acaba sendo meio que um para-raio da comunidade, tudo aquilo. E também um espaço para ampla utilização, como é nos condomínios. Sim, né, hoje a nossa presidente lá, que é a Márcia, ela tem o apoio de moradores e consegue levar projetos. Também com o apoio do poder público, consegue levar alguns projetos sociais que são de fundamental importância. Que é o caminho, né? Do que a prefeitura ou o governo lá ter que comprar um imóvel, ter que fazer tudo sozinho, não dá mais certo. Nós temos uma estrutura legal, um prédio bacana que pode atender. Aí tem a escola, tem aula de reforço, nós temos um médico que atende lá, vai os hipertensos, aí tem um dia da semana que eles são atendidos pelo médico. Isso aí nós temos o kickboxing e também as mulheres também estão fazendo cursos agora também, tiveram recentemente o curso de sabão, fazer sabão de álcool, né? Então tem vários projetos bacanas que vão de encontro com o que a sociedade quer, a sociedade busca. E além disso, buscar melhorias de infraestrutura, né, de saneamento. O que o São Conrado hoje precisa urgente é rede de esgoto e asfalto. Nós temos um bairro que... Teve um probleminha da ponte lá recentemente, né? Aquela ponte concluiu ou não? Aquela ponte ali é um problema sério, né? Na gestão do Bernal, o Bernal assumiu e já teve que pagar um carro para o morador, que a ponte engoliu um carro ali. Aí ele jogou a culpa no Nelsinho. Aí jogou a culpa no Nelsinho. Aí fizeram a manutenção. Aí depois quebrou de novo. Passou quase, acho que 6 meses, 7 meses em reforma. E parece que já está dando problema, porque eu já vi a máquina novamente lá mexendo. Não, acho que na Band, quando o período que eu tive lá, quase 2 anos, foi umas 3, 4 matérias dessa ponte lá. Né? Então eu acho que precisa fazer realmente um trabalho ali que fica definitivo, né? Que não tenha mais problemas, porque causa um transtorno para a população, porque ali é a via que dá acesso ao Tijuca,
Você ir para o Terminal Bandeirantes, você tem que passar por ali, quem sai de Santa Emília... Sem aquele acesso fica bem isolado, né? Fica isolado, ali liga Santa Emília, São Conrado. Então, a maioria da população transita por ali, um fluxo muito grande. Então, precisa realmente fazer um trabalho diferenciado para não causar mais transtornos para a população. Depois, a gente acabou não falando, né? Além dessa questão do projeto social, a política e tudo mais, você vai para a Prefeitura de Campo Grande na função de cerimonial, que é meio que a testemunha de tudo que acontece no poder público municipal. E muita coisa acontece, infelizmente, às vezes o cidadão não faz ideia do quanto que acontece, porque também não está preocupado e acompanha tudo da maneira que ele quer, né? Sim. Aí reclama da imprensa, mas só tem a imprensa para poder acompanhar. E quando precisa acompanhar por rede social ou presencialmente, ele não vai ou ele não está ali atento e tudo mais. Mas você sabe tudo, tá de olho em tudo e está acompanhando tudo, tá no coração da coisa. Como que é também ser olho vivo nessa função, que é mais formal, sim, é mais criteriosa, tudo mais, mas também é uma função privilegiada, né? Sim. Eu fui para a prefeitura, para a FUNESP primeiro, né? Para a Fundação Municipal de Esportes. Com o Rodrigo Terra. Isso, o Rodrigo Terra era o secretário, o diretor-presidente. E aí eu fui para lá para a seção de comunicação. Trabalhava eu, a Deliane, a Vivian, mais 2 funcionários, 2 servidores. Né? E aí ela não tinha a parte de cerimonial, né? Porque a prefeitura tem o cerimonial dela. E a FUNESP, ela falou assim, não, nos eventos esportivos a gente vai colocar o Everson para fazer. Olha, e aí só que legal. Surgiu a oportunidade, eu já fazia a locução. Mas você não fazia, não tinha tanta noção, teve que se adaptar para isso. Isso, tive que me adaptar, não tinha noção de como seria, né? Aí eu fui enfrentar também, aquele negócio, a oportunidade vem, você tem que abraçar. Se você não abraça, o outro abraça. E aí eu peguei, falei, não, eu vou fazer. E de lá para cá, com a história do quantas horas de voo, né? Você já tá craque, já. A gente tá falando do quê? De 3, 4 anos já. Isso foi em 2019. 2019. Então, 3 anos. Isso. Aí, por dia, por mais que teve a pandemia no meio, sim, você vai ter umas 2, 3 solicitações, sim, ali que vai estar fazendo isso e tal. Aí eu fiz na FUNESP, fiz alguns cerimoniais lá e alguns que eram da prefeitura. E aí eu fiz, que é lançamento do calendário esportivo e tal, e reúne todas as secretarias que envolveu muito uma coisa de vanguarda para Campo Grande. O Rodrigo Terra já veio aqui no MSD Preview, tem até que tentar trazer de volta, excelente gestor. E ele veio na época que ele estava avisando a possibilidade de Campo Grande ter uma lei municipal do esporte, baseada num programa de continuidade permanente e tal, tudo. Coisa que ele implementou e foi aprovado. Com o apoio 2 anos depois, né? Um trabalho brilhante de costura, de organização e tal. O que dá toda uma sistemática diferente para lidar com essa demanda. Né? Coisa que eu acho que todas as pastas deviam ter, né? Incluindo a abertura para inovação, né? Não dá para se engessar. Além da lei também. Mas você participou de uma revolução, né? Além da lei que traz benefícios, né, para todos os esportes, não só para o futebol, não só para o futebol amador, o esporte como um todo. E ocupação de espaço, né? Quer dizer, você vai no Belmar Fidalgo, no Parque Ayrton Senna, tudo está muito ativo, cheio de gente ali no lugar. Nós tivemos também a pista do Parque Ayrton Senna, porque Campo Grande era a única capital que não tinha uma pista de atletismo, uma pista olímpica, né, nós digamos assim. E dali nós temos um grande exemplo, que foi campeão paralímpico, o Yeltsin Jacques, né? Ele treinava no Ayrton Senna. E não conseguia treinar no Arenão, né? Ele treinava no Ayrton Senna na época, não estava terminada a pista, mas depois, quando terminou, ele virou um fenômeno. Por quê? Porque ele treinava na mesma pista, com o mesmo padrão de qualidade que ele participava das competições internacionais. Aí perguntaram para ele, por que você tem um rendimento muito bom na pista? Porque eu treino lá no Ayrton Senna e lá a estrutura que eu uso é a mesma das competições. Então isso facilita... Que é uma coisa simples, se dá condições iguais. Né? Aí quem tiver melhor talento ganha, leva, né? Tudo. Bom, tá o chapéu aqui, né? Fora o chapéu... Só para falar do assim. cerimonial, e aí eu da FUNESP, fazendo alguns cerimoniais, aí a chefe do cerimonial da prefeitura, a dona Conceição, que eu tenho muito respeito, orgulho e admiração, foi aniversário dela ontem, mandar os parabéns aqui para ela e agradecer por tudo. Ela que me deu a oportunidade. Ela falou assim, Everson, tem um cerimonial da prefeitura para fazer, você não faz para mim? Eu falei, faço. Eu não vou fazer para o chefe, né? Aí eu fiz, cara, e ali eu acho que eu passei no teste, né? E aí, quando o Rodrigo saiu da FUNESP,
teve até que pessoas falaram, Olívio, você não vai acompanhar o Rodrigo na CEDESC, que era a CEDESC, depois tornou Cidagro. Eu falei, se me chamar eu vou, sou aquele cara, se me chamar, me apresentar a proposta e eu ver que é interessante para mim, não financeiramente, mas como crescimento profissional. Um trabalho legal, né? Que até esse trabalho na FUNESP te ajudou muito, me ajudou te abriu uma profissão. Abriu portas, né? E aí eu fui, e aí quando o Rodrigo saiu, ela me chamou para mim definitivamente para o cerimonial e eu tô lá até hoje. E daí, Danilo, de tantos eventos, eu já parti para um outro lado também, que é o cerimonial de formação de grau, escolas, né? E é uma área que dá também para ganhar dinheiro. Então, eu complemento a renda do meu trabalho na prefeitura. Sim. E às vezes tem esses free, né? Fala, Olívio, tem uma formatura, você não faz o cerimonial, eu vou lá e faço. Para você é a mesma coisa, muda um pouquinho e tal. Me lembra muito a história do irmão do Elcio Pinheiro, o Cid Pinheiro. Conheci lá em Cidrolândia. Você estava lá agora recentemente no estádio. Lá no Sotero Zarate. E aí o Cid também, ele era repórter, repórter policial, um ótimo repórter policial. Excelente. E depois virou cerimonial da prefeitura, virou a voz dos eventos da prefeitura e tal. E você fica marcado, né? Fica marcado pela voz. E não foi vereador lá por um voto. Ele é o caso da disputa do interior. Mas aí é culpa do Elcio Pinheiro, que não transferiu o título dele para lá. Pode ser. Mas assim, o Cid por um voto, incrível. Coisa assim de... Caraca, naquele essa ano, eu não sabia, hein? Um voto. E ele não assumiu. O suplente, ele virou suplente de um cara que não deu chance. Em Terenos nós tivemos um caso desse, que um vereador ele perdeu por um voto. Se ele tivesse um voto a mais, ele igualava com o vereador que foi eleito. E ele era mais velho. E ele era mais velho e ganhava. Então tem tudo isso. Mas é isso, e o cerimonial abriu portas, como você falou, abre portas para você profissionalmente, você fica mais conhecido. Mas eu tenho, Danilo, a humildade que eu levo como lema acima de tudo, né? Às vezes a pessoa vê que a gente está ali, mas não sabe o corre do dia a dia. Puxa, né? Muito. Não sabe os problemas que a gente tem. Então... Só enxerga o reflexo da coisa. Só enxerga o reflexo. Acho que a gente está ali, nossa, o Olho Vivo está lá, deve estar ganhando uns 10, 12 mil. Queria muito. Mas assim, como comunicador, eu acho que até me chamava muita atenção, e também já tinham me falado muito para te entrevistar, essa questão do cara completo, né? Porque no campo de futebol é uma arena, é muito difícil fazer o que você faz lá. No cerimonial é outra arena também, né? E essa questão dos eventos, os eventos privados, tudo mais... Já entra isso aqui, né? É outra coisa. Isso aqui foi quando você meio que misturou o seu DNA do Pará com o seu DNA daqui do Mato Grosso do Sul, se tornou um pouco sul-mato-grossense, não mato-grossense. De coração. Né? De coração. Exato. Como que foi isso também? Porque ali nisso você conheceu muita gente também problemática, complicada, gente, como posso falar assim, que ninguém faz ideia do quanto que é engraçada, como o caso do Brejinho também, né? O Brejinho é um sarro, imprevisível e tal. Você conheceu, né, em cobertura de eventos, né? Conheci ele quando eu trabalhava na Maracanã, né? Na Maracanã. Na Rádio Maracanã. Na Rádio Maracanã. Que também revelou o Joseph Bulhões. Só monstro ali. Maracanã, eu trabalhava quando eu cheguei em Campo Grande. O Brejinho ainda acompanha o Terrão, assim, de vez em quando? Ele dá uns perdidos? Ele é o nosso narrador número 2 daqui. É um baita comunicador também. Tô brincando, ele faz parte sempre... Só não foi goleiro, né? Que ele fala que foi goleiro. Ele foi goleiro, mas ele foi o segundo melhor goleiro, né? De todos os times que passou, ele foi o segundo melhor. O primeiro foram todos os outros, né? Todos os outros foram melhor que o Brejinho. E aí eu trabalhava de vigilante no antigo mercado Maxi, que é ali no Guanandi, hoje é Forte, e eu passava na Manuel da Costa Lima e via Rádio Maracanã. Eu falei, cara, nome da minha cidade. Um dia eu vou trabalhar nessa rádio aí. Isso é Deus, né? Eu falei, cara, eu vou trabalhar nessa rádio um dia, eu vou lá conhecer. Aí um dia eu ouvindo a programação da rádio, o locutor falou assim... Isso mais ou menos que ano? Assim, isso em 2012. Que é a época que o Joseph estava por lá, pelo que ele falou aqui na entrevista. Aí o locutor falou, você que quiser vir conhecer o nosso estúdio, nós estamos aqui na Manuel da Costa Lima, na rua tal, número tal, papapá. Eu falei, cara, eu vou lá, tava de bicicleta no fone, entrei lá. Aí conversei com o Branco Billy. E aí ele falou, tudo bem? Eu conheci o estúdio aí, falou, nossa, senta aí, fica à vontade. Tomei um cafezinho com ele e tal. E aí ele perguntou, você mora onde? Eu falei, eu moro no São Conrado. O que você faz lá? Eu falei, cara, eu trabalho normal de vigilante e no final de semana eu faço reportagem esportiva no campo Terrão, no campo Gramadão. Ele falou assim, faz o seguinte,
toda segunda-feira vem aqui trazer o resultado para mim. Aí você passa no ar. Que legal. Eu falei, cara, que massa. Aí eu levei. Toda segunda-feira eu ia lá fazer o boletim esportivo. E em determinado momento o diretor da rádio, Osias, ele falou assim, Everson, eu tenho um horário aí das 13 às 16 e eu preciso de um locutor. Você não quer fazer? É sertanejo. Eu falei, Osias, eu sou do Pará, morei no Rio de Janeiro, eu gostava de forró, de calypso, fui pro Rio de Janeiro, gostei de funk, de pagode, de samba, de chorinho, vim pro Mato Grosso do Sul, cara, eu não conheço nada de sertanejo, acabei de chegar. Ele falou assim, se você não gostar de sertanejo, você pode abandonar a comunicação, porque você não vai para frente. No rádio aqui é sertanejo, o estado é extremamente sertanejo. Aí ele falou assim, faz o seguinte, ó, essa semana você estuda um pouco sobre a cultura nossa e tal, e aí você vem na próxima semana fazer. Eu falei, beleza. Aí fui e tal. Aí na semana que eu fui apresentar, eu falei, seu Zé, só que você vai ficar comigo, que eu não sei nada, cara. Você vai ficar na mesa aqui, você vai operar. Você vai fazer retaguarda. Ele falou, não, vou te ajudar lá, rapaz, vou te ajudar. Aí eu fui, fiz a abertura do programa e tal. E aí ele falou assim, ó, vou descer, vou tomar uma água ali e já volto. Aí, desceu, voltou, não voltou mais. Só voltou quando encerrou o programa. Eu falei, pô, você me deixou sozinho. Ele falou, não, mas se eu fico lá, você não consegue terminar. Você ia ficar nervoso e tal, eu saí para deixar você à vontade. E aí dali surgiu, cara, a minha história no rádio. Da Maracanã eu fui para a Rádio Cultura, Cultura AM 680, tive um convite lá e trabalhei lá. Terenos, trabalhei na Rádio Vitória FM. Difusora AM 1240, transmitia os campeonatos estaduais, né? Os jogos do estadual, a gente transmitia com a equipe do Elcio Pinheiro, Ricardo Paredes, Roberto Miranda. Só monstro também, Osmar meu Deus. o Coquinho, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, né? O saudoso Cuecão, que infelizmente veio a falecer recentemente agora. Então, grandes comunicadores, grandes ícones, né, do nosso Ou seja, de estado. novo uma oportunidade que te levou para outras oportunidades assim, gigantes, né? Exatamente. Acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Vai interligando. E aí da difusora eu conheci esses ícones. E quando eu estava na Maracanã, é um fato interessante que o Brejinho fala, pô, eu era o ídolo, né? Porque eu estava na Maracanã, o Brejinho na televisão e tal. E eu ligava para ele e falou, Brejinho, participa comigo do meu programa aqui. Aí ele participava, né? Aí depois ele falou, pô, tava lá em cima do caminhão, Olho Vivo me ligava para participar do programa dele. Então ali a gente criou uma amizade muito bacana, cara. Então eu tenho o Brejinho como E você fala do Brejinho da época do programa do Brejinho. Não, o Brejinho empreendedor, quer dizer, o Rancho Caboclo, o programa do Brejinho, hoje com sucesso na área policial. Sim. Fantástico. Eu fiz até uma abertura de suspense, né, para depois falar, mas admiro muito ele. Para mim foi um dos privilégios que eu já tive na minha carreira, ter trabalhado com ele, tão próximo assim, né. A Rádio Maracanã foi um projeto, hoje, olhando para trás, de vanguarda, né? Sim. O que teria hoje no Mato Grosso do Sul parecido com a Rádio Maracanã? Ou se a gente deveria buscar algo parecido com o que foi a Rádio Maracanã para revelar talentos como você, como o Joseph? A Rádio Maracanã, ela é uma rádio, foi uma rádio comunitária, infelizmente, hoje ela não está mais. Ela perdeu a concessão, né? Nós temos outras rádios, né? Rádio Segredo, Rádio Atalaia, Rádio Tempos, temos acho que umas 3 ou 4 comunitárias. E eu acho que esse trabalho, Danilo, tem que ter também ali um apoio do diretor da rádio, né? Ela é uma rádio comunitária, ela tem que ter um apoio público e buscar talentos na comunidade. Isso que eu ia falar, porque mostra a força da comunidade. Sim, né? Porque dentro da comunidade nós temos talentos, né? Talentos que estão escondidos, né? E se tiver uma oportunidade, e aí eles podem se revelar, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu estava lá no São Conrado e fui para Maracanã. Da Maracanã surgiu o Olho Vivo. E nós temos muitos talentos. Na música, a rádio comunitária normalmente é a primeira rádio que toca o sertanejo ou outro ritmo do bairro. Às vezes por conta da falta de burocracia, né? Chegou lá com a fita, sim, chegou lá, ou com o DVD, ou com o pendrive hoje em dia, pronto, está resolvido. Você chegar numa rádio comercial, você tem que falar com o diretor artístico, ele vai ter que ouvir sua música, se realmente é boa, se vai tocar. E parece que é tudo meio programado pro dia todo, e né? Às vezes tem o lance se você não pagar, tem rádio que não toca, tem isso também. E na comunitária não, você chega na comunitária, fala com o comunicador, falou, sou fulano e tal, tô com CD aqui, você toca para mim. Já toca, mas aí também vai muito também da comunitária que o projeto seja sustentável. Eu dei uma entrevista recentemente na TV Planalto, lá em Sidrolândia, onde eles têm uma porrada de patrocínios. Né? Por quê? Porque eles trazem a comunidade para uma visibilidade e as empresas em volta aproveitam disso para aumentar a visibilidade delas e tornam aquele projeto sustentável.
A rádio comunitária não tem, como que fala, meio de comunicação mais imediato para você bombar uma promoção da tua loja, do teu supermercado, do que ela. Porque o ouvinte direto, ele vai estar 3 quadras do ponto de consumo. Não tem comparação, né? Além disso, do comércio tem a parte social também, que a rádio comunitária ela ajuda muito. Muito, verdade. O lance desse chapéu também, ele conta muito por conta do social. Quando eu estava na Maracanã, eles me chamavam para fazer os bingos, né, cantar bingos da paróquia. E aí eu colocava o chapéuzão, o fivelão e fui. E aí, sempre chapéu preto. Você que nem era sertanejo, você entrou no negócio. E aí eu incorporei. E aí, cara, tem esse lance da ajuda, porque você não pode cobrar uma causa dessa. Às vezes são eventos filantrópicos, às vezes uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, né, e não tem recurso para ir para São Paulo ou Rio, independente do local, às vezes tem que sair de Campo Grande para fazer um tratamento, e aí fazem essas ações. E aí eu ia e não cobrava nada. Todos os bingos, todos os eventos que eu fui, nunca cobrei nada. Campo Grande, terrenos foi mais ainda. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui fazer, né? Então, isso aí para mim é gratificante, porque a gente está ajudando, né? Deus me deu o dom de comunicar e através disso eu consigo sobreviver. E você faz isso até também pessoas. No terrão, né? Aquele dia que a gente se conheceu, que era no Campo Nobre, vocês usaram uma parte do espaço para falar da questão de uma rifa também, do negócio importante, isso. Que era de um problema de saúde de uma pessoa e tal, que é fundamental, né? A gente tem o meio de comunicação, a gente tem que usar ao nosso favor e também em favor de pessoas que possam estar se beneficiando, né? Se tem um bingo, se tem um evento, eu vou lá e faço, não cobro nada. Então isso eu levo para mim pro resto da minha vida. Agora uma pergunta final, bem difícil. Quem que é melhor narrador? O Brejinho, Elson Pinheiro ou Dantas? Cara, aí é complicado. Se tivesse que escolher. Você tá numa ilha, só um vai narrar o jogo, os outros 2 você vai jogar no mar. Caraca, velho. O mar tá cheio de tubarão. Se for amador, eu levo o Dantas. Certo. Se for profissional, eu levo o Elson Pinheiro. Agora, se for para fazer tudo junto, se tiver que cantar, eu levo o Brejinho. Entendi. Tá bom, perfeito, obrigado. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.